O presidente Jair Bolsonaro segue intensa agenda de viagens pelo país. Em entrevista a uma rádio, defendeu que um debate com candidatos à presidência tenham perguntas combinadas e confirmou presença só no segundo turno. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Na reflexão de hoje, quero discorrer sobre a recusa do Bonoro de participar de debates, ou até este domingo, a ideia ou constância dele recusar de participar de debates, e da acusação do pessoal da Lacrolândia do Projaquistão e Passarinho Radioativo Azul de que o motivo dessa atitude seria por Bolsonaro saber que não consegue debater, é intelectualmente incapaz ou que teria medo de enfrentar seus oponentes. É irrelevante para alguém realmente são, se de fato alguns desses elementos é verdadeiro. Entretanto, de tal situação, podemos tirar algumas conclusões importantes que podem no futuro contribuir para vocês se articularem de maneira mais estrategicamente inteligente, além de que sempre é bom tomarmos posse de qualquer chance que os esquerdistas, liberais e qualquer um que abraça o conto de fadas como realidade para expormos o wishful thinking da galerinha criadora de fanfic, seja para alimentar o próprio ego ou prosperar a agenda que os beneficia. Geralmente, os embates entre esquerdistas e o pessoal apoiador do Bonoro a respeito deste assunto acabam se resumindo a esses 3 exemplos que passei, pelo menos até onde eu pude ver, mas eu particularmente tenho uma visão absolutamente diferente do motivo de ele não aceitar, em que de fato é absolutamente correto ele evitar qualquer debate até a eleição. E para os ancapes de plantão que amam ficar passando pente fino no que o coleguinha fala, saibam que este não é um vídeo sobre ética, apenas avaliaremos a política e estratégia por trás da dinâmica apontada. Se tomarmos a já bem constatada e apresentada no canal popularidade e favoritismo do Bonoro nas eleições, podemos fazer algumas abstrações que podem ajudar aquele liberal raivoso a entender o porquê do seu candidato com 0,5% de intenção de voto foi ignorado. Como já existe bastante conteúdo no YouTube que discorre defendendo ou atacando os argumentos de que o Bonoro seria covarde ou inepto por recusar debates, tentarei concentrar a minha avaliação de fundo de quintal no ato puramente estratégico a respeito do cenário que o Bonoro se encontra imerso. Bom, de maneira resumida, levando em conta as inúmeras manifestações práticas das interações do presidente com as mais variadas amostragens populacionais no território brasileiro, podemos concluir, em comparação com a ausência de tal demonstração pelos seus oponentes, que o Bonoro de fato possui uma popularidade, capacidade de engajamento orgânico e a ressonância da sua personalidade de tiozão do churrasco com a do brasileiro comum, incomparáveis na atualidade, que também causam muita inveja em muitas pessoas do meio público por aí. Deixarei na descrição vídeos que discorrem melhor o motivo desse meu entendimento. Mas se partirmos do provável cenário de que o Bolsonaro é extremamente mais popular e engajador do que os seus oponentes, podemos extrair, de uma perspectiva estratégica, algumas coisas bem interessantes. Tomem, por exemplo, o conceito de osmose e gradiente de concentração entre 2 suspensos aquosos que são separados por uma membrana semipermeável. Essa membrana pode ser de natureza biológica ou artificial e permite o fenômeno da difusão de solvente entre 2 meios com concentrações de soluções diferentes. Esse processo é considerado na classe de transporte passivo, pois não usa energia do corpo para mover íons ou moléculas, devido que o solvente, geralmente um meio aquoso, tem a tendência natural de se deslocar de um meio menos concentrado ou hipotônico para um mais concentrado ou hipertônico, onde eventualmente o meio mais concentrado proporcionalmente irá obter maior massa do solvente, até um equilíbrio entre soluto ser alcançado em ambos os lados da membrana, ocasionando inclusive uma constatação observacional um pouco contraintuitiva, de um lado em que a altura da solução se encontra mais alto, porém permanece estável sem deslocar para o outro lado, que podemos ter a falsa percepção que a gravidade deveria empurrar o líquido de volta para o outro lado. Percepção equivocada, pois o processo que fundamenta tal fenômeno não se dá pela gravidade, apesar de essa certamente exercer alguma influência em todas as coisas do mundo prático. Analogias que não precisavam ser extremamente específicas assim à parte, se quando compararmos a popularidade e favoritismo do Bonoro com qualquer outro candidato, principalmente aqueles que não são a última esperança da mídia mainstream e de todo o sistema para o retorno de um status quo do passado, que beneficiava os parasitas antigos e não os atuais, como por exemplo, algum indigente desconhecido do amado Partido Novo,
Favorito do Rafael Lima do canal Ideias Liberais, acredito que vocês podem começar a formular em suas cabeças inchadas o cenário que quero passar. Se assumirmos que o líquido que desloca pela membrana é a popularidade, percepção ou relevância, podemos perceber que, na nossa analogia meia-boca, o lado do Bonoro se encontraria em menor concentração de algum soluto, por conta da presença de muita água, pois ele é muito popular. Em contrapartida, o outro oponente estaria em um estado de grande concentração por ter uma baixa, se não quase inexistente popularidade ou relevância na disputa, onde a interação do líquido, ou no nosso caso, a popularidade e relevância, com a membrana semipermeável, causará um deslocamento natural para o lado mais concentrado que inicialmente está na seca. Portanto, podemos constatar no nosso exemplo que não importa qual a interação o meio com mais líquido e menos concentrado faça, ele sempre irá perder esse líquido para o outro lado mais concentrado da membrana. É essa mais ou menos a dinâmica que quero tentar passar, dessa maneira que eu estou começando a achar que mais atrapalhou o entendimento de vocês do que ajudou. Porém, basicamente, quero que vocês entendam que, independentemente de quem o Bolsonaro vá debater, notem que a maioria das pessoas, praticamente todas, vão acabar querendo ver a discussão por causa do Bolsonaro. Podemos inclusive assumir com certa qualidade que mesmo o pessoal do lado do oponente querem que o oponente discuta com o Bolsonaro especificamente, pois assim a visibilidade é maior. Portanto, puramente falando de estratégia, o Bonoro vai ganhar muito pouco, se não nada, caso vá discutir com qualquer um dos outros desconhecidos que não possuem qualquer chance de vencer a eleição, esses sendo todos menos o Lula. Esse é um dos motivos do porquê sempre falamos que terceira via não existia de fato, e que no fim das contas, todo esse Zé Povinho liberal e do PSDB vão acabar sentando no colinho do PT e do vovô de 9 dedos. Ainda, além de ganhar muito pouco, mesmo que vença e humilhe o seu oponente, o Bonoro terá dado palco e evidência enorme para um outro candidato, onde que principalmente para aqueles mais desconhecidos que habitam o patamar do 0 a 5% de intenção de voto, podem acarretar um crescimento nas suas porcentagens pelo simples fato de agora mais pessoas saberem os seus nomes. Não estou dizendo que isso iria mudar o rumo da eleição, não em um cenário atual de absoluto favoritismo de Bolsonaro, porém mesmo assim, seria tempo gasto em uma situação que resultaria em dar um pouco de munição para o inimigo. Por outro lado, podemos também abordar esse assunto de uma maneira que não necessariamente se dissocia do que já foi explicado, mas sim nos ajuda a caracterizar ainda mais o quanto essa dinâmica justifica de maneira objetiva que é estrategicamente inteligente o Bonoro não participar, assim como é estrategicamente desejável seus oponentes tentarem provocá-lo de qualquer maneira possível para ele aceitar o debate ou, ao menos, demonstrar algum tipo de reação em relação aos provocadores. Abordando toda essa situação pelo campo da psicologia, existe uma extensa literatura dedicada ao estudo sobre quais mecanismos e variáveis que influenciam a disseminação de uma informação de maneira orgânica, natural e genuína. Obviamente, toda empresa ou figura pública prefere, por definição, que seus seguidores ou consumidores engajem de maneira natural e que permita em algum nível de recorrência e automatização desse processo, pois se o engajamento acontece por vias genuínas, essa sendo a capacidade verdadeira de algo, alguém ou empresa de fazer as pessoas a acompanharem, consumir seus produtos e reproduzirem suas posições de modo que os próprios indivíduos terão uma vontade real de retroalimentar esse sistema informacional. Dessa forma, recursos precisarão serem gastos apenas no processo de estrategizar e de atrito inicial entre o absoluto desconhecimento de alguém a respeito de algo e a eventual popularização que, após certo ponto, se mantida corretamente, sendo um exemplo disso o próprio Bolsonaro e, em menor escala, o Monark, grupos consideráveis de pessoas por vias descentralizadas contribuirão para que o processo se repita. Em contrapartida, se pegarmos como exemplo figuras públicas que se comportam de maneira estrategicamente inepta nos últimos anos, como por exemplo a impressionante queda de popularidade de Moro, Joyce Hasselman e Arthur Duval, percebemos que principalmente os dois primeiros, por conta de uma baixa credibilidade e bolhas de apoio bem reduzidas, acabam apenas tendo a volta de alguma relevância se forem artificialmente carregados por outro player mais popular ou controlarem algum serviço que simule engajamento artificialmente, algo já constatado no passado, por exemplo, pela congressista, por um áudio com sua assessoria que claramente pede a criação de perfis sociais de apoio à sua pessoa.
Portanto, podemos concluir que é preferível que a base que apoia uma pessoa ou resolução seja não apenas numerosa, mas também especificamente por vias orgânicas de engajamento. Porém, conforme meios mais descentralizados de interação entre figuras públicas e povo ficam mais íntimas na malha da interação social, aumenta-se a dificuldade de gerar esse tipo de reação da comunidade a um nível saudável, muito mais ainda em um nível que consiga rivalizar o de Bolsonaro. De fato, não é algo de grande dificuldade cativar uma certa bolha restrita e criar um negócio relativamente lucrativo em cima disso. Entretanto, geralmente esse escopo de facilidade termina quando é necessário cativar várias camadas de classes, culturas e entendimentos sociais, e realizar isso por pressão da contratação artificial de marqueteiros e falsos seguidores é praticamente impossível, pois sustentar tal estrutura ficaria absurdamente caro conforme o número de engajamento artificial cresce, além de que o aumento de custo pela complexidade da estrutura contratada, que para algo a nível de Bolsonaro teria que influenciar múltiplas delimitações culturais da sociedade. Por existir uma impossibilidade prática de sustentar tal estrutura, para competidores que estão em desvantagem de popularidade, o incentivo estratégico é criado para essas pessoas em que, dependendo da situação, se sua popularidade e engajamento for baixo o suficiente, é vantajoso literalmente qualquer tipo de holofote em sua personalidade pública, seja positiva ou negativa. Isso ocorre por dois motivos. Um mais simples que podemos entender por uma mera reflexão e outro um pouco mais difuso, mas que a literatura da psicologia voltada para o marketing já tem dosado com certa qualidade. Bom, de maneira bastante simples, ninguém precisa ser um gênio da lâmpada para conceber que se você está concorrendo a uma posição que necessita de grande popularidade, mas se encontra em uma situação de baixa evidência quando comparado ao seu oponente, que inclusive possui massivo apoio da maioria das pessoas que votam em tal competição, é estrategicamente vantajoso para você forçar qualquer tipo de interação com tal candidato, pois a relação benefício e risco de dano à sua imagem é bastante positiva devido que, mesmo que perca a discussão e seja humilhado, sua figura pública terá ficado em evidência em alguma plataforma infinitamente maior que a sua, além de que provavelmente o candidato por estar em evidência, apesar de positiva, ainda possui aqueles que não gostam dele ou que possuem uma tendência de votar em alguém contra ele, independentemente de pautas. Portanto, a disparidade entre as popularidades causa o fenômeno de que mesmo a minoria que é assegurada de votar contra o Bonoro e a outra minoria que tem uma tendência a votar contra o Bonoro, esse número é infinitamente maior do que a total intenção de voto do candidato sem qualquer popularidade, que muitas vezes sequer possui 1%. Nessa situação, a mera apresentação como um antagonista pode gerar um aumento considerável da sua popularidade decaída, sendo uma maneira barata e simples de aumentar seus números. Por outro lado, não necessariamente se dissociando completamente dessa dinâmica, mas usando-se de um certo agravante, a exposição exagerada de desafios e negatividade na sua conduta contra o candidato popular é da mesma forma estrategicamente interessante, pois, segundo a literatura da psicologia, o comportamento exagerado, principalmente de caráter negativo, tem uma tendência maior de se espalhar com mais velocidade e por mais tempo quando comparada com comportamentos controlados, cordiais, positivos e, de maneira geral, sem nenhuma treta. Esse poderia ser um dos motivos do porquê raramente vemos o Bonoro ser questionado de maneira respeitosa e, de certa forma, até com certo grau de justeza, pois, novamente, a manchete de notícia que faz uma chamada para algo absurdo, perigoso e negativo tende a puxar mais engajamento, contribuindo para que, mesmo de maneira ruim, os outros players que competem com o Bonoro permaneçam com algum holofote apontados para eles. Vocês já perceberam que, apesar de jornalistas desonestos e sem talento algum estarem sem credibilidade ou respeito, sempre lançam e continuam a lançar matérias malucas? Isso ocorre pois a ausência do clique em uma página que vai cair no esquecimento é pior que a existência do clique pelo consumidor da informação que sentiu algum nível de ultraje. De maneira mais específica, tomando a literatura em si como base, podemos constatar com certa qualidade uma tendência nos achados que apontam para a maior facilidade de uma informação negativa ser não apenas passada adiante, mas também impactar os consumidores dela muito mais intimamente. Isso também vale para avaliações de empresas, por exemplo, em que é muito mais provável que uma pessoa que teve uma experiência negativa em um atendimento
Sendo este negativo algo subjetivo, pois alguém com algum nível de perturbação ou irritação psicológica momentânea ou crônica pode se sentir lesada de alguma forma sem de fato ter sido prejudicado ou mal atendido, esse cliente terá uma probabilidade maior de relatar e espalhar sua experiência quando comparado com outro consumidor que teve uma interação razoável, boa ou ótima. Essa tendência do foco programado do ser humano em ocorrências negativas ou um pessimismo crônico presente na sua percepção geral do mundo real é chamado na psicologia, no inglês, negativity bias, traduzindo, um certo enviesamento de negatividade. Essa característica não é necessariamente ruim, pois é catalogado como uma das percepções que influencia o homem a completar tarefas. Entretanto, isso não significa que pessoas mal intencionadas possam usar de tais características inerentes na mediana humana para manipulá-las, dando origem, assim, a toda uma indústria dedicada a desenvolver e estudar técnicas de marketing especificamente para vender, espalhar uma informação desejada, manusear o entendimento geral de uma amostra populacional a respeito de algo, dentre infinitas outras aplicabilidades que eu sequer consigo conceber aqui. Inclusive, talvez, e nessa parte eu estou apenas abrindo uma tangente desnecessária, porém interessante, mas que também é especulativa da minha parte, então não levem tão a sério, essa tenha sido um dos motivos que contribuiu para uma vertente de nossos antepassados que viveram no período Pleistoceno Médio, os Neandertais, que eram maiores, tinham maior massa cerebral, mais fortes, melhores caçadores e bem resistentes ao frio, perderem a corrida da sobrevivência e prosperar geneticamente quando comparados diretamente ao Homo sapiens. Podemos especular que, por serem maiores e mais fortes, precisavam de mais energia, ocasionando a necessidade de maior consumo de comida por unidade biológica, onde, pelo fato de sabermos que eles também eram bons em lutas e caçadas, provavelmente a característica de uma negatividade inerente ficou inibida ou diminuída, influenciando o entendimento da necessidade de maiores planejamentos e desenvolvimento de proteções mais complexas contra o ambiente e outros seres vivos. Assim, se na realidade essa característica for consideravelmente menor em tais antepassados, o sistema de avaliação de risco por ganho versus perda pode gerar um comportamento que tende a colocar tal espécie em mais riscos desnecessários, contribuindo para uma relação de natalidade e fatalidade ainda pior. Mas voltando ao assunto, como podemos constatar muitas vezes através da nossa anedótica unitária ou de grupos se levarmos em conta outros indivíduos que interagem conosco, percebemos uma tendência estranha de grande parte das pessoas, se não todas, serem muito mais influenciadas por possibilidades negativas do que por positivas, e isso iria de encontro com o que de fato podemos encontrar na literatura da psicologia, onde essa característica comportamental psicológica é catalogada com boa reprodutibilidade, amostragem e temporalidade. Portanto, após toda essa exposição exagerada, podemos chegar à conclusão que é interessante para um candidato desconhecido desafiar, e de preferência de maneira exaltada e sem muita cordialidade, o candidato com mais popularidade e evidência. Pois ele não apenas vai passar por aquela dinâmica inicial que discutimos, onde o indivíduo sem nenhuma intenção de voto vai entrar em contato com pelo menos muitas pessoas que não gostam do Bonoro, em que esse número, por conta da sua evidência ser muito baixa, acaba sendo provavelmente maior do que a intenção de votos reais que ele tem. Ainda, ao realizar o desafio para um debate de maneira exaltada, exagerada e pendendo para um tom negativo de desafio, o candidato apela para esse instinto ou característica psicológica de forma a maximizar sua capacidade de chamar a atenção para a sua imagem e que, mesmo que seja negativa, ele passou de um estado menos conhecido para um estado mais conhecido. Tudo isso discutido até agora está atrelado a tentar expor parte da estratégia do lado do oponente que é desconhecido e possui um baixo engajamento. Todavia, existem também estratégias para combater esse tipo de articulação que, no caso da nossa realidade atual, muito provavelmente é o que o Bonoro está fazendo em algum nível, seja por entendimento próprio ou por orientação de algum publicitário ou estrategista político que trabalha para ele. Toda a provocação produzida, apesar de causarem um certo efeito, necessitam de um agravante que, infelizmente para eles, se encontra 100% nas mãos do Bonoro e a sua equipe: a reação do ente popular ou em evidência. Psicologicamente falando, quando uma pessoa demonstra reação de algo feito por outra, ela mostra de certa forma o reconhecimento da existência deste outro ser, e naturalmente, aqueles que olham tal pessoa como uma referência têm uma tendência a imitar e se atentar para onde a ação da referência é dirigida.
Podemos constatar isso facilmente na maneira como um bebê imita os seus pais, inclusive tal comportamento é muito bem catalogado na literatura médica, ou no nosso caso de discussão, da mesma maneira como as pessoas que seguem o Bonoro cedem o seu tempo e atenção para as pessoas ou assuntos que ele aponta como importantes. Dessa forma, a melhor estratégia possível para um indivíduo fortemente conhecido que compete em algum nível com algo ou alguém menos popular é não demonstrar alguma ou considerável reação referente aos provocadores. Ao fazer isso, o Bonoro, por exemplo, assegura que a influência feita por essa estratégia, baseada no viés negativo do ser humano, seja a menor possível, e de certa forma, até mesmo prejudicando a já baixa imagem de seu articulador, pois fica subentendido pela maioria, pois a maioria segue o ente popular, que tal provocação foi sequer digna da sua atenção, solidificando ainda mais a já fortalecida posição do ser em evidência. Naturalmente, essa é uma estratégia que deve ser praticada em situações específicas em que se possui uma grande disparidade de popularidade e evidência, em que não existe considerável necessidade do candidato mais popular apresentar seus ideais e planos de maneira direta, pois sua base já os conhece por ser bastante engajadora, onde tal engajamento será um dos pilares responsáveis para que, mesmo sem um debate em si, pessoas indecisas sejam acessadas por tal espectro político pela simples pressão de popularidade que, no caso atual, o Bonoro tem. Portanto, baseado nessa avaliação de fundo de quintal, chegamos à conclusão que quando o Bonoro nega participar de um debate com candidatos desconhecidos, ele não necessariamente faz isso por medo, falta de capacidade ou por ser intelectualmente desafiador para ele, e sim pode ser que ele negue tal participação por pura estratégia, onde nesse caso, chamar ele de uma pessoa não inteligente é mostrar mais um nível baixo do pessoal que ama negar a realidade por ódio patológico ou por egocentrismo da pessoa que acha que sabe mais que todo mundo. Ainda, é possível tentar articular o pseudo-argumento de que a pessoa em posição de maior força deveria aceitar se expor por algum motivo torpe que rebusque alguma falsa honra. Entretanto, se avaliarmos, por exemplo, todos os conflitos históricos até hoje, a maioria esmagadora, se não todos os reis, generais, oficiais e qualquer outra figura cediam vantagens a troco de nada. O Bonoro aceitar uma discussão com um político falido do Novo, por exemplo, e estrategicamente falando, seria o equivalente ao Alexandre o Grande após ter conquistado a vantagem de tomar a colina do comandante do flanco direito do exército persa, Mazeus. Um dia antes da Batalha de Gaugamela, dos exércitos lutarem em campo aberto, ceder tal posição vantajosa que permite maior visão, comodidade, maior alcance de projéteis caso um ataque, enfim, por conta de uma mensagem que recebeu de seu adversário, o rei persa Darius, para encontrá-lo em horário específico no campo aberto e dar sua garantia de que ataque noturno não seria feito, inibindo completamente a vantagem obtida. Isso nunca acontece em disputas sérias, pelo menos não de maneira consciente, e seria um ato estrategicamente estúpido conceber tal pedido sem ter algum plano que se beneficie disso, além de alimentar desconfiança no coração de seus homens. A estratégia é sempre usada para se obter vantagens ou maximizar as vantagens já existentes, como em um exemplo mais recente, a Guerra do Golfo, onde durante os primeiros ataques aéreos em massa na cidade de Bagdá, que era provavelmente na época uma das cidades mais militarmente bem defendidas do mundo, com inúmeros radares, artilharia e bateria de mísseis antiaéreos, evidenciava uma séria ameaça à vida de pilotos e máquinas de guerra valiosas. Porém, com a finalidade de resolver tal problema e diminuir o risco da operação, o brigadeiro-general Larry Henry organizou uma investida inicial com vários aviões Grumman A-6, lançando drones planadores desarmados em direção à cidade, com a finalidade de confundir as defesas. O blefe funciona e vários mísseis e munição são desperdiçados, além de que, ao essas instalações atirarem, revelam sua posição exata, permitindo o ataque da segunda onda, composta de F-18s armados com mísseis anti-radar de alta velocidade, da sigla em inglês HARMS. Os F-18s detectam e travam a mira nos sinais vindos das instalações que iniciaram o combate com os aviões de papel e, dessa forma, conseguem silenciar vários locais simultaneamente, diminuindo o perigo geral da região para a força aérea conjunta entre os países aliados. A operação aérea da Guerra do Golfo pela parte dos aliados seguiu sem muitos problemas após isso, e essa batalha específica nos céus de Bagdá ficou conhecida na história como a Festa de Larry Henry. Com esses outros dois exemplos também exageradamente colocados, e eu peço desculpa por isso, eu meio que dei uma empolgada,
Fica claro como água limpa, não a que vocês podem encontrar na capital carioca, que a última tentativa de gerar uma reação ao já não reativo indivíduo popular pelo não popular, através de uma provocação quando a atenção dada não foi conquistada, é apenas mais uma tática que toda pessoa estrategicamente sã consegue ver a vários quilômetros de distância. Então, caso você tenha chegado até aqui, parabéns! Assumo que não tenha sido fácil escutar essa exposição exagerada de tal cenário que pode ser parte do motivo da atitude de um político. Entretanto, gostaria de chamar a atenção de vocês para mais uma coisa, especificamente voltada para a natureza do canal, que visa abordar, discutir e expor assuntos e contextos de maneira adequada, pertinente e transparente, de modo que possa adicionar algo no entendimento intelectual ou da vida prática de vocês. Então, caso alguns possam estar pensando que este vídeo é meramente sobre política ou sobre algo que aconteceu com o Bonoro, peço que tentem nas minhas produções terem um olhar mais abrangente de elementos que podem ser percebidos através dos exemplos do mundo prático que discutimos aqui, sendo no caso de hoje um vídeo claro sobre a natureza de como usar a articulação da estratégia no seu dia a dia e do fenômeno verdadeiramente negacionista da realidade que estamos vendo o pessoal apavorado por conta do Bonoro ser favoritos para as próximas eleições, ajudando possivelmente também, mesmo que pouco, na exposição daqueles que abandonam qualquer vínculo com a realidade para praticar conscientemente ou não a desonestidade de todo dia que turva a visão da ovelha inocente, causando medo e caos na sua vida, minando com o tempo a sanidade mesmo daqueles que ainda possuem o correto entendimento do certo e do errado, do bom e do ruim e do sensato e absurdo. Se a reflexão e a prolixagem trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no retorno do engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.